Paz de Deus com todos, tudo bom? Bom, pessoal, tem uma pessoa que entrou aqui no meu vídeo, onde eu falava sobre Nabucodonosor, e ele acabou me perguntando o que eu achava a respeito da CCB, dos suicídios, que ele disse que foi provocado devido à CCB, e também se a CCB poderia mudar, né? Bom, eu congrego, esse ano vai fazer 41 anos. E passei por várias provações, injúrias, calúnias, tentações, ao longo de todos esses anos. Enfermidades, lutas. Mas eu sempre tive comigo assim, que o dono da minha alma é Cristo. Independente de qual é a igreja que você serve. Sempre tive isso comigo. Inclusive, logo quando eu me batizei, eu fui trabalhar numa relojoaria de uns irmãos e tinham várias moças, a maioria era da congregação, mas tinha da Assembleia, tinha também da Cruzada na época. E uma até veio me questionar: por que vocês falam que só vocês vão para o céu? E eu era crente nova. Eu falei assim, mas de onde está escrito isso? Que só o povo da CCB vai para o céu? Que eu sei que está escrito que entrarão no céu os limpos de mão e puros de coração, que não enganam, né? Que não aceita afronta contra o inocente, que é o verdadeiro cidadão do céu, que é Salmo 15. Agora, se falam que é só o povo da congregação que vai entrar no céu, isso eu não sei, porque nunca falaram isso para mim, não estou sabendo disso. Já começou por aí. Então, nesses 41, eu acho que já deu para sofrer bastante. Deu para ver aquele que serve a Deus e aquele que se dizem judeus e não são, mas mentem, que servem a Deus e que estão lá dentro também, né? Por quê? Porque o joio e o trigo estão tudo lá dentro. Só que o trigo ele produz fruto que salte para a vida eterna. E o joio não. O joio, a hora que você vai procurar o fruto nele, não tem semente, não tem nada, só tá a casca. Então, o que eu quero dizer com isso? A congregação ela sempre teve uma doutrina rígida nos padrões judaicos, né? Então usa-se o véu, e eu mesmo, né? Eu não consigo orar sem véu, eu não consigo. Eu oro sem o véu no caso de não ter como recorrer. Eu estava lá na UTI 7 dias, né? Meu subconsciente estava ali, nos Salmos. Então, o que eu fazia? Eu orava todos os dias e consagrava aquele momento na palma da mão de Deus. Então, independente de qualquer coisa, Deus ouviu minha oração. Porque se eu fizer uma oração, Deus vai ouvir. Independente de eu estar com véu ou não. Mas lá dentro da igreja é um sinal de respeito. É um sinal, é uma doutrina. E é um sinal de respeito. E não me é pesado. É pesado para aqueles que não querem servir a Deus, não querem ter sabe assim, tudo põe defeito na obra de Deus, né? Quando eu falo assim, obra de Deus, eu quero dizer a igreja mesmo. Porque cada igreja tem os seus padrões, né? Cada igreja tem. Então, para mim, não me é pesado essa parte da obra de Deus material aqui na terra. Porque espiritual nós sabemos que Jesus é a graça, né? A graça do Filho de Deus é
Jesus Cristo, não é nome de igreja. Mas, enfim, estou feliz. Eu sou uma pessoa feliz por servir a Deus na CCB. Embora que pessoas, um monte de gente quis e tenta me tirar de lá. É inveja, é calúnia, é tanta coisa, né? Mas isso tem na CCB? Tem. Mas tem na Assembleia, tem na Metodista, tem em tudo quanto é lugar, entendeu? Então não é uma coisa exclusiva da CCB. Agora, tá tendo mudança? Oh, louvado seja Deus! Tudo que vem para melhorar será bem-vindo, né? Os irmãos, colocaram os irmãos mais jovens como ancião, né? Enfim, né? Isso é uma maravilha. Por quê? Porque quando o Senhor Deus escolhia, Ele escolhia os mais novos, né? Ele escolhia os mais novos, né? Então, Ele poderia escolher os mais velhos, né? Mas Ele escolhia os mais novos. Saul foi mais novo, depois Davi foi mais novo, né? Depois Salomão também, que foi fruto da prostituição, foi mais novo. Davi também foi fruto de prostituição, foi mais novo, foi escolhido. Salomão foi escolhido, né? Então, se a igreja segue os padrões judaicos, então ela tem que saber, entender que se for nessa regra, são os mais novos que são chamados, né? Para reinar, né? Enfim, então está tendo mudanças para o bem. Glória a Deus, aleluia, e vamos orar a Deus para que tenha melhores mudanças. Quanto ao suicídio, eu como terapeuta, o suicídio é uma coisa que é tomado a mente da pessoa. A própria pessoa, ela não se perdoa por ela se sentir incapaz de alguma coisa, por ela entregar totalmente 100%, quase que a sua mente, a vozes estranhas. Ou seja, a pessoa, vamos falar da congregação, como você me perguntou. Se algum irmão vai pagar o preço por alguém ter se suicidado, isso eu não posso falar. Assim como eu não posso falar daqueles que se suicidaram, se foi por causa realmente da CCB ou se foi por causa da sua própria mente que estava condenando. Por quê? Porque isso é uma coisa muito difícil, né? De você colocar culpa em alguém. Porque que eu sei, os rudimentos, o que está escrito lá em Apocalipse é assim, que os adúlteros, os que se prostituem, enfim, tá lá uma gama de coisas que falam sobre aqueles que deixam de servir a Deus, né? Também está escrito que o próprio Jesus Cristo falou aos seus discípulos que quando a pessoa crê nele e depois a pessoa volta a fazer o que fazia antes, ou seja, andar no pecado, na prostituição, no adultério, né, fazendo tudo que ele fazia antes de conhecer a Cristo, diz que a casa dele, quando ele conhece a Cristo, a casa dele está cheia do quê? Está cheia do Espírito Santo. Mas assim como a pessoa volta a fazer tudo que ela fazia antes, então o adversário ele vai malocando lá dentro de novo. Ele vai levando de novo as tranqueiras dele. E nesse levar as tranqueiras dele, a consciência da pessoa fica pesada. Isso na parte da igreja, né? Então, uma faísca já incendeia o bosque. Ah, você pecou, você não tem mais salvação. Gente, as pessoas têm que entender e saber que não existe ninguém
nessa face de terra que pode condenar a alma de alguém, a não ser Deus no último dia do juízo. As pessoas têm que entender isso de uma vez por todas. Que ninguém tem esse poder aqui na face dessa terra, nem os irmãos, ninguém. Não foi dado esse poder a ninguém, a não ser a Deus. Nem o próprio Jesus Cristo há de condenar, muito pelo contrário. Jesus Cristo será o advogado, porque Deus permanece no trono como juiz. E Ele que vai dar a sentença. E propriamente o Senhor Jesus é o advogado de defesa, porque Ele é o intercessor pelas nossas almas. Por isso que Ele veio aqui em forma de carne, andou, sofreu, para que chegar lá no último dia Ele possa falar para o Pai, olha, né? É assim, o Senhor sabe e tal, eu passei pela pele, enfim, vai ser um advogado de defesa. Mas tem coisas que é indefensável, né? Tem coisa que é indefensável. E também está escrito que o pecado que não tem perdão é o pecado de blasfema. Quer dizer que blasfemou contra o Espírito Santo. Falou mal daquele que muitas das vezes o Senhor mandou dar uma profecia e achou que não é. Blasfemou, não está nem sabendo, mas já blasfemou. A palavra de Deus vem. Escuta, a palavra de Deus vem na congregação, vem na assembleia, vem na presbiteriana independente. A palavra é da pessoa que está pregando? Não, né? Não foi a pessoa que está pregando, a palavra não é dela. A palavra é de Deus. A exortação é dela. Mas a palavra é de Deus. Certo? E tem muita gente blasfemando contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, urinando em cima da Bíblia, rasgando, botando fogo. Isso já acontece há muito tempo. Não é agora, as pessoas veem, né? Não, isso existe há muito tempo, né? Tanto que antigamente não era nem a Bíblia que era jogada no fogo, não. Era aqueles que serviam a Deus e que falavam o nome de Deus. Falou o nome de Deus, joga lá na cova do leão. Falou o nome de Deus, joga na fornalha de fogo ardente. Falou o nome de Deus, joga na arena para os leões comer. Não era a Bíblia, não. Era a pessoa de carne e osso. Então as pessoas têm que saber que tem que ter sustentação na palavra de Deus, e a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, você aceita Ele convertendo o seu coração a Ele. Como que se converte? Amando a Deus sobre todas as coisas. Tem gente que acha que o Velho Testamento, que Velho Testamento, gente? Se fala Velho e Novo Testamento, não tem nada de Velho Testamento, não. O testamento que Deus deu, ele continua de pé. Foi Ele que fez o mundo, a terra, os seres humanos, os animais e tudo que nele habita. E Ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas. O próprio Filho veio para confirmar a aliança, para confirmar os mandamentos de Deus. Ele não veio abolir os mandamentos de Deus, Ele veio confirmar os mandamentos de Deus, porque Ele falou na sua palavra, Ele falou assim, aquele que me ama, ama o Pai, e vice-versa. Ele veio cumprir as Escrituras. Então, eu falo um Velho Testamento porque era Deus, não tinha Jesus. Mas Jesus veio para fazer uma aliança. Ele veio para fazer uma aliança. Ele não veio abolir o testamento que o pai dele deixou, não. Mesmo porque o testamento ele só é trocado se o pai morrer, não é isso? Se a mãe morrer e Deus não está morto, não. Ele está bem vivo. Bem vivo, tomando conta de tudo e de todos. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. Então, o povo fala,
de quem fala em língua. Por quê? Porque não tem dom de interpretar. Porque se ele tivesse o dom e pedisse para Deus o dom de interpretar, ele saberia o que é falar em língua. É falar em línguas estranhas. Em línguas estranhas, né? É em línguas estranhas. Então, tem gente que está blasfemando aí direto. E a blasfêmia quando o Espírito Santo não tem perdão. Aí eu não sei como é que vai ser, né? Mas o restante, mesmo que está lá em Apocalipse, adultério, isso e aquilo, mas aquilo outro, se a pessoa se arrepender dos seus pecados, mesmo que a pessoa já tenha conhecido o Senhor Deus, mas ele se arrependeu, ele pecou, mas ele se arrependeu. O que é se arrepender, gente? É não voltar ao erro mais. É ficar clamando o sangue do Senhor. É pedir misericórdia para Deus. Porque o Senhor, ele sabe o que tem dentro do coração, ele sabe se é sincero ou não. E ele perdoa, claro que Deus vai perdoar. Não é verdade? Agora, a pessoa comete o erro. Comete um adultério, vamos supor. Em vez dele pedir perdão, ele sai com aí ele fica pior. Fica pior. E tem gente que é assim, sim, até dentro da igreja. Eu tiro por mim mesma, né? Que sofri na pele isso. Então, gente, não adianta querer culpar as pessoas. Cada um tem que dar conta da sua alma. Cada um tem que pedir sabedoria para Deus, inteligência para Deus, para servir a Deus. Se você pedir sabedoria, inteligência, Deus vai te capacitar, porque nós somos incapacitados. É Deus que nos capacita. Para nós entrar no céu não é brinquedo. É luta, é prova, é tentação, é inveja, perseguição. Escuta, as pessoas se acham melhor do que Jesus Cristo. As pessoas se acham melhores do que o próprio Jesus Cristo. Não pode passar uma prova, não pode passar uma luta, não pode passar uma enfermidade, não pode passar uma tentação, não pode passar nada. Porque se passar, Deus não está com ele. Mas Jesus Cristo passou. Em carne e osso, como nós estamos aqui. Você se acha superior a Jesus Cristo? Eu faço essa pergunta. Que não pode sofrer nada? Então, a gente não tem que culpar ninguém. Se houver culpado, não vai ser eu que vou falar. Vai ser lá no último dia que Deus vai acusar e Jesus vai ver se tem ainda como defender, porque tem coisa que é indefensável, né? E bola pra frente. Bola pra frente. Eu conheço pessoas que eram casadas, se adulterou ou fez alguma coisa lá, porque tem gente que é terrível, ele premedita o pecado. Assim como Davi premeditou. Além dele olhar para a mulher do outro, ainda ele mandou matar o marido. Mas Deus amava Davi. Mas por que Deus amava Davi? Porque a hora que ele caiu em si, o profeta chegou para ele e falou para ele assim, escuta, olha, se você tivesse uma ovelha que fizesse assim, 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 nossa, esse homem é digno de morte. Então, esse homem é você mesmo. Esse homem é você mesmo. Você pegou a mulher do homem, mandou matar o homem, colocou o homem em linha de frente para ele poder ser morto. E o que ele fez? Ele caiu com o rosto em terra. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu e Deus não se apartou dele. E Davi não errou uma vez não, viu? Davi errou duas. Porque depois também ele numerou o povo. E Deus não mandou ele numerar povo nenhum, mas ele, né? Foi lá e numerou o povo. Mas Davi, ele teve uma diferença dos outros reis. Porque em Davi havia o arrependimento. Ele fazia, mas ele depois, a hora que a consciência tocava na consciência, meu Deus, o que eu fiz? E já caía de joelho. E já pedia misericórdia e ali ficava. Enquanto Deus não respondia a ele, ele nem comia. Não queria saber de nada. Então assim somos nós, gente. Assim somos nós, né? Essa perseguição da CCB, essa falação, sabe? Chega a dar nojo. Chega a dar nojo.
Você está lá dentro da igreja? Você está servindo algum homem? Porque eu não estou. Eu não estou servindo homem nenhum. Eu estou servindo Jesus Cristo. Esse sim a gente tem que servir a ele, porque ele tem o poder de dar vida, tirar a vida, de tirar uma alma do inferno e colocar no inferno. Então, esse nós devemos temer. Agora, os irmãos a gente tem que respeitar, né? Os irmãos a gente respeita, mas não significa que eles estão 100% certo, né? Porque ninguém é 100% certo. Mas, se ele estiver fazendo alguma coisa, como sempre eu falei, eles vão ter que dar conta para Deus. E olha, que esses que estão na frente, o peso é maior. O peso é maior. Então, para que eu vou me preocupar com isso? Se eles têm que dar conta da vida deles, eu tenho que dar conta da minha e perante Deus. Se todo mundo pensar assim, é uma maravilha. A igreja vai prosperar, vai ser uma bênção de Deus. Por quê? Porque igrejas existem no mundo desde que o mundo é mundo. Tá? O rei Davi, ele mesmo queria fazer o templo, mas Deus não permitiu. Porque as mãos dele eram cheias de sangue. Por quê? Porque ele matava muita gente. Né, nas guerras, enfim, e Deus falou para ele, eu vou te dar o projeto, mas você não vai fazer e nem ver. E Salomão é que fez o templo, aleluia. E ontem Deus até me deu essa palavra. A hora que eu estava orando, o Senhor falou para mim, o fogo e a glória são sinais da sua aprovação. E isso está escrito, sabe aonde? Em Crônicas. Em Crônicas. Salomão, quando ele entrou no templo para orar, e a oração foi tão forte, que foi respondida com fogo, que o povo que estava lá fora viu fogo em cima da tenda da igreja, e já caíram com o rosto em terra. E foram 7 dias orando e festejando, aquele movimento maravilhoso e glorioso de Deus, né? E depois lá para frente também ele só fez coisa errada, mas isso é problema dele com Deus também, porque ele também vai ter que dar conta lá para Deus, não é verdade? Mas naquele momento ali, ele estava de puro e sincero coração perante Deus, como assim todos nós. Temos as nossas limitações, tá bom? Então vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente e parar para pensar que bom e justo é o Senhor Deus, que ainda não fulminou nós, né? Porque essa terra está numa situação tão grande, porque ainda ele nem veio ainda, né? Que é por isso que vai ser um estrondo, porque tá chegando tá assim gritante, né? Gritante. Mas as pessoas têm que colocar na cabeça, gente, que não adianta querer ficar lutando contra a igreja, contra isso, contra aquilo outro. Você está perdendo tempo de ficar lutando contra a igreja, contra os irmãos, contra irmãs, contra isso, contra aquilo, aquela falação que não tem mais fim. Vocês têm que se ater na alma e ouvir a palavra de Deus e seguir. E o povo que faz isso, ele vive bem, ele prospera, ele não tem tempo para pecar, porque daí o coração dele está voltado para Deus. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem faz isso, vai bem. Não tem tempo de falar mal da vida dos outros. Não tem tempo de ficar na casa dos outros, diz que. Porque a mesma coisa que acontece lá na casa do vizinho pode acontecer dentro da sua casa, da minha casa. Por que a gente vai ficar olhando a vida dos outros? Já não está dando conta nem da nossa. Como se a gente fosse perfeito, nosso imaculado. Então, o meu recado é esse. Sirva a Deus de puro e sincero coração. Larga coisas fúteis. Você não gosta de ficar falando uma coisa, fala. É tudo coisa fútil isso. Tudo coisa fútil. Entendeu?
Tudo coisa fútil. Tem que falar coisas que se aproveita, né? Tem que falar coisas que se aproveita. Tipo assim, né? O que se pode mudar lá na igreja para melhorar a união entre os irmãos? É isso que tem que ter. Ideias que sejam boas para a igreja. Isso sim. Agora fica lá martelando. Vai martelar o resto da vida. Porque cada igreja tem a sua doutrina, né? Já pensou se todo mundo quiser que mude e todo mundo começar uma mudança? Imaginou a bagunça que vai ser? Para mim não é pesaroso servir a Deus na CCB, gente. Já falei isso. Para mim não é pesaroso. Eu vim lá da católica, não era pesaroso, mas Deus me revelou a CCB. Deus me revelou em sonho, o nome da igreja, CCB, né? E eu tô ali, entendeu? Tô aqui na igreja, vai fazer esse ano 41 anos. O que Deus tem a ver com meus problemas? As provas Ele dá. Nós vamos passando por cima. Cai quem quiser cair, levante quem quiser levantar, vamos indo. Tá certo? Então, se atenha nisso. Escute esse conselho, esse é um bom conselho, tá? Esse é um bom conselho. Cuida da sua vida, material e espiritual, entendeu? E deixa os irmãos cuidar da igreja. O que tiver que melhorar, eles vão melhorar, entendeu? Eles são homens inteligentes, capacitados. Eles vão melhorar, claro que eles vão melhorar. Para quê? Se tem coisas que dá para mudar, para alegrar a irmandade, para que vai jogar um jugo em cima para cá, e aí a pessoa chega até deitar porque não consegue levantar mais, né? Esse tempo já foi. Deus não quer sacrifício. Deus quer glória, aleluia. Deus quer que a gente sirva a Deus com alegria, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então não dá para a igreja colocar um jugo tão pesado nas costas que a irmandade não pode levar, que daí lá na frente Deus vai cobrar, né? Quando o Senhor Jesus veio, ele nasceu, com 12 anos ele foi lá falar lá, estava lá falando lá com o pessoal lá da igreja, do templo, né? E depois ele desapareceu. Não se fala mais. Aí quando ele apareceu, ele já apareceu com 30 anos. 33 ele foi morto. Mas ele foi morto por quem? Quem mandou matar eles? Foi lá a lei que mandou matar? Foi a lei que mandou matar? Não. Quem mandou matar foi os da própria igreja que mandou matar. Porque ele era moço. Ele era jovem. E eles tudo ancião, tudo mais velho. Não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Isso é o maior perigo. Isso é o maior perigo. O irmão que não tem o discernimento de Deus, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, ele corre risco. Por quê? Porque quando Jesus foi dado a Pôncio Pilatos, o próprio Senhor Jesus disse para ele: Você é culpado, sim, porque você está me entregando para o povo. Mas aquele que me entregou para você, esse tem o maior pecado. Então, se Jesus falou isso, então significa que existe graus de pecado, graus de maldade que vai ser cobrado, vai ser feito lá no último dia o julgamento. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. A gente tem que tomar cuidado. Porque olha, o Senhor Jesus, foi a fala do Senhor Jesus. Foi a fala minha, de outros irmãos, não. Do próprio Senhor Jesus. Você é errado de me entregar. Mas aquele que me entregou a vós, quem foi? Caifás. O que ele era?
Ele era o que comandava a igreja lá, o templo. Esse sim tem maior culpa. Gente, olha, Deus, eu tô até sentindo arrepio. Alamaxalaialia. Tem que tomar cuidado, gente, porque vai ter o julgamento e vai ser julgado e o peso vai ser conforme. Olha, gente, olha o que Deus me fez entender. O peso vai ser grande, gente. O peso vai ser grande. Senhor Deus, Ele é justo juiz. Aquele que me trouxe aqui perante você tem maior pecado do que você, que vai, tipo assim, um ficava jogando Jesus pro outro para querer tirar a culpa das costas. Lamastilia. Então, Caifás jogou para Pôncio Pilato, Pôncio Pilato jogou pro povo. Tá vendo? Mesmo que o Senhor Jesus, ele tinha que passar por tudo isso. Ele tinha que passar por tudo isso. Porque poderia não passar, né? Se o povo cresce e todo mundo se convertesse e o coração fosse bom, tava todo mundo em paz. Mas ele teve que passar por isso, sacrificar a sua carne, a sua vida, para poder nós sermos perdoados dos nossos pecados. E a hora que antes dele morrer, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Então tem graus, tá? Tem graus. Graus de culpa. Graus de culpa. Cuidado. Cuidado esse negócio de dar um jeitinho, de tirar das costas aquilo que você fez. A gente tem que tomar cuidado. É melhor encarar o negócio de frente e pedir perdão para Deus. Porque daí fica aí se matando, né? Se matam. Então, esse assunto de suicídio é um assunto complexo. E eu não vou poder falar sobre as almas que se suicidaram, porque isso é com Deus.